Mundo em meia hora. Apresentação: Roberto Nonato. Seja bem-vindo aqui à programação da CBN. Está começando mais uma edição do Mundo em Meia Hora, para você acompanhar os assuntos mais importantes do mundo nesta semana. Comigo está o Guga Chakra, lá nos Estados Unidos. Como vai, Guga? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Guga, a gente segue, obviamente, acompanhando as informações em torno da pandemia do coronavírus pelo mundo. E vamos começar com os Estados Unidos, ô Guga, porque continua sendo aí o país com um número elevado de casos, o que tem mais casos. E houve nessa semana uma espécie de enfrentamento, né, entre o presidente Donald Trump e alguns governadores no que diz respeito à flexibilização para a reabertura econômica dos Estados Unidos, a reabertura dos locais que estão fechados. E aí, posteriormente, o Trump disse que isso ficaria nas mãos dos governadores americanos. A gente pode dizer que houve uma paz selada entre Trump e governadores a partir de agora, ou nem tanto, Guga? Olha, Nonato, mas parecia na quinta noite, quando houve, sim, um tom mais diplomático do presidente Trump. Ele deu as diretrizes do quando podem abrir a economia e quais são as diferentes fases da abertura econômica. Por exemplo, na primeira fase, para evitar aglomerações de mais de 10 pessoas, restaurantes podem até abrir, mas com mesas bem distantes umas das outras, cinema também, sem vender todas as cadeiras, fala para as escolas permanecerem fechadas, enfim, seria uma abertura gradual. Mas o importante, relacionado à pergunta que você falou, é que o Trump disse que os governadores teriam essa decisão. Ele não voltou atrás nesse ponto, mas na sexta-feira, Nonato, ele decidiu ir para as redes sociais e pedir para libertem Michigan, libertem Minnesota, enfim, que são estados onde há isolamento da população, e são estados governados também por democratas. E ele, especificamente, decidiu atacar mais o algoz dele, né, o adversário dele nesse momento, que é o governador Cuomo, de Nova York, dizendo que o Cuomo tinha que parar de falar e começar a agir e que deveria agradecer. O Cuomo também daí ironizou o Trump, porque o Trump de fato nunca sai ali da Casa Branca, o Cuomo trabalha todos os dias, o Trump também, mas fica ali, e daí o Cuomo também falou, não é você que está dando, você é o governo federal, né? Está na obrigação, que o Trump muitas vezes dá a ideia de que ele, Trump, que está fazendo favores para o estado de Nova York, por exemplo, ao montar um hospital de campanha. Não é ele, é o governo federal, ele não é dono do governo federal. Outra questão, por exemplo, agora o Trump quer que o nome dele esteja nos cheques que vão enviar como ajuda financeira para uma parcela grande da população americana. É uma coisa que vai ter vai complicar logisticamente, porque seria mais fácil sem a assinatura do Trump, mas ele quer, para dar a entender que o cheque é dele. O cheque não é dele, Nonato. O cheque é do governo federal americano, independentemente de quem estiver na presidência dos Estados Unidos. Foi algo aprovado pelo Congresso, essa necessidade, tá o nome dele ali, para quê? Para mostrar que ele está ajudando, enfim. Mas está esse embate dele com os governadores, muito no campo retórico, ainda, embora tenha evoluído bastante no último mês, ainda falta muita coordenação, tem um caminho longo para se andar aqui nos Estados Unidos, especialmente em relação aos testes da população. É meio que cada estado, cada um por si. A questão dos respiradores também melhorou, não dá para negar, mas ainda há um cenário complicado aqui no país. Só para acrescentar, já para
seguir para falar como está a situação aqui em Nova York especificamente. Tem sido reduzido o número de pessoas internadas na UTI, de intubações, de pessoas hospitalizadas, o que indica que provavelmente a doença chegou no pico. O número de mortos até oscilou um pouco para cima da quinta para sexta, foi de 608 para 630, mas está abaixo da semana anterior, né, do volume até quarta-feira, que nos 7 dias anteriores ficou ali na faixa de entre 700 e 800, mas está naquele chamado platô, né, que é essa situação no momento em Nova York, mas em outros estados ainda está na curva ascendente a pandemia e pode ficar exponencial. Nova York, em teoria, encerra o isolamento, né, que a gente está, o distanciamento social, em 15 de maio, Nonato. Já estamos aqui, eu estou basicamente há um mês, eu acho que a cidade demorou uma semana a mais, mas acho que é 3 semanas, tem mais 4, 5 semanas pela frente. Agora, o Guga, e paralelo a isso, a gente teve um aumento também nos pedidos de seguro-desemprego, né? Atingindo mais uma cifra bastante expressiva nesta semana, né, Guga? Foi 3,3 milhões na primeira semana, 6,6 milhões na segunda, que já dá 10, 6,6 milhões de novo na terceira, que daí já dá 16 milhões 16. e meio, e mais 5 milhões e meio agora. São 22 milhões de pedidos de desemprego em um mês. Só como comparação, Nonato, o recorde anterior de pedidos foi em 1982, em volume semanal, havia sido 695 mil. Quer dizer, as últimas semanas já destroçaram esse recorde, você deve ter visto até na internet, aquele gráfico impressionante do aumento. Isso porque tem problemas em muitos estados para a pessoa conseguir pedir o seguro-desemprego. O número seria maior do que esse observado, mas logisticamente não dá para você comportar um volume tão grande. Os estados não têm como, ainda mais com o número de pessoas trabalhando para a burocracia pública, tem diminuído, alguns estão doentes, enfim, outros diminuem, então eles não conseguem. Quer dizer, talvez esse número seja maior ainda, e mesmo com esse número a gente já está, os economistas preveem que a taxa de desemprego pode bater 17%. Salvo talvez, engano, dizer... esse índice de desempregados agora, ou esses pedidos de desempregos, eles anulam os empregos criados na última década nos Estados Unidos, não é isso? Anulam os empregos criados na última década, lembrando que a população economicamente ativa também aumentou em número absoluto, né, ao longo da última década. Foram criados cerca de 20 milhões de empregos, foram perdidos 22 milhões agora. A taxa de desemprego, que era 10% em outubro de 2009, primeiro ano do governo do mandato do Obama, acabou, o Obama entregou para o Trump com 4,7%, Trump manteve a queda e caiu até para 3,5%, mais ou menos. Já subiu no mês passado 4,4%, mas ainda não pega muito no mês de abril, porque a taxa de desemprego é medida pelas semanas do meio do mês, né? Mas agora, talvez, no próximo anúncio, agora em maio, a gente já veja uma taxa entre 15% e 20% de desemprego, que é algo aí só fica abaixo da depressão de 30%, isso porque ainda existe o risco de crescer muito mais ao longo dos próximos meses. Agora, em meio a tudo isso, Guga Chakra, o que a gente tem acompanhado também, e tem muita gente entendendo que pode ser uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a própria China. A gente lembra que estava um clima bem pesado quando posteriormente houve uma conversa por telefone entre o Trump e o Xi Jinping, acho que foi no final do mês passado, depois você me corrija se eu estiver errado, e houve uma troca de suprimentos entre os dois países, né, da China para os Estados Unidos. Então parecia que as coisas começariam a andar um pouco melhor, além, é claro, daquela trégua na guerra comercial entre os dois países. Mas parece que isso voltou a se reacender nessa semana, né, Guga? Voltou, eu acho que vem até crescendo. A questão para mim é a seguinte: a China e os Estados Unidos já são rivais
há pelo menos 2 décadas. Mas ser rival, Nonato, não é um problema. Rivais podem ser parceiros, rivalizam na hora de disputar comércio com alguns países. O Brasil mesmo é rival dos Estados Unidos na hora da venda de soja para a própria China, mas eles eram 2 grandes rivais, 2 maiores economias do mundo, mas com uma parceria benéfica para os 2 lados. Isso está mudando e hoje os 2 países, embora ainda haja uma parceria, embora ainda sejam rivais, eles se tornaram adversários em muitas questões. É diferente, eles ainda não são formalmente inimigos, mas são adversários. Inimigo dos Estados Unidos é o Irã, o Grupo Estado Islâmico, a Al-Qaeda, a Coreia do Norte, mas há países que são adversários. A China hoje é um adversário, mas que mantém essa parceria. Se virar inimigo, é complicadíssimo, Nonato. Só para pensar um pouco, os inimigos americanos na Segunda Guerra eram o Japão e a Alemanha. Durante a Guerra Fria era a União Soviética, era um rival, adversária e inimiga. Depois do fim da União Soviética, a gente teve como inimigos o terrorismo extremista islâmico, terrorismo jihadista de grupos como a Al-Qaeda e o Grupo Estado Islâmico, e o Irã, que até vem um pouco antes, desde 79, é um inimigo americano. Mas nessas últimas décadas, os inimigos americanos não eram rivais dos Estados Unidos. A Al-Qaeda não é rival americano, o Irã não é rival americano, são inimigos muito mais fracos. Você agora tem um inimigo, um adversário que pode virar inimigo, que é um rival. Isso não ocorre desde a União Soviética. É um cenário distinto, só que é mais complicado até que na União Soviética porque os Estados Unidos dependem da China. Os Estados Unidos nunca dependeram da União Soviética, mas economicamente a China é importante para os Estados Unidos. É um cenário muito complicado que os Estados Unidos entram agora. O comportamento chinês também mudou. A China evitava atritos ao longo das últimas décadas, mas o Xi Jinping mudou o tom e tem uma agressividade. E uma coisa que chama atenção é na narrativa, e mais dentro dos Estados Unidos, mas no geral, não só nos Estados Unidos, mas a gente vê no Brasil também, os chineses hoje, não o regime, mas os chineses passaram a ser vistos por alguns setores da sociedade como com desconfiança, preconceito, surgindo até xenofobia, que é o que ocorria com os muçulmanos até pouco tempo atrás, ainda ocorre, mas a gente vê um movimento assim que o outro passou a ser mais o chinês agora e menos os muçulmanos, que abre espaço para a xenofobia. Críticas à ditadura chinesa, por parte, inclusive, do Trump, são corretíssimas. É uma ditadura, eles não têm transparência nenhuma, não tiveram transparência no início da pandemia, sim prejudicaram e são parcialmente, não totalmente, parcialmente responsáveis pela pandemia. Claro que há outros responsáveis, mas tem que tomar cuidado. Primeiro que você precisa da China, dependente economicamente, o Brasil mais ainda que os Estados Unidos. Em segundo lugar, que não pode misturar a ditadura chinesa com o povo chinês, que é uma cultura, uma sociedade milenar, com uma cultura gigantesca, riquíssima. Então tem que tomar cuidado, que é a mesma coisa no caso do islamismo. Deve-se criticar terroristas do Grupo Estado Islâmico, da Al-Qaeda e ditaduras como a do Irã, da Arábia Saudita, mas não pode generalizar todo o povo muçulmano como se fossem integrantes da Al-Qaeda, enfim, assim também como não pode generalizar a população chinesa. A gente falava dos Estados Unidos e da China, né, de que pode se tornar um inimigo dos Estados Unidos e um inimigo poderoso, né, porque é fortíssima. Mas nessa semana a gente teve também cobranças do Reino Unido, dizendo que pretende fazer perguntas duras à China a respeito da pandemia, por parte do secretário de Relações Exteriores, o Dominique Raab, e também o presidente francês Emmanuel Macron, dizendo que há aspectos desconhecidos na gestão por parte da China em relação à pandemia do coronavírus. Então, assim, a gente tem, de algum modo, uma desconfiança internacional em relação à China. Já surgiu até uma teoria, uma tese de que possa ter sido criado em laboratório esse coronavírus, ou esse vírus da família corona. Obviamente que não de maneira premeditada, mas isso poderia ter escapado. Então, assim, talvez se a China fosse mais transparente, mais aberta, a gente não teria tanto questionamento como está tendo agora das grandes potências, né?
Sem dúvida, Nonato, porque o que chama atenção? A China teve ali pouco mais de 3 mil mortes, agora acrescentaram mais cerca de 50%, vamos colocar aí a grosso modo 4.500, 5 mil mortos na epidemia na China. Agora, essa pandemia chegou aos Estados Unidos, chegou à França, chegou à Itália, à Espanha, à Alemanha, ao mundo todo. E eles observam a dinâmica dessa pandemia e chegaram à conclusão que, muito provavelmente, as informações chinesas sobre a dimensão da pandemia no país não correspondiam à realidade. Talvez o número de mortos tenha sido maior, assim como o número de casos também, mas especialmente aquele início, quando ainda não era uma pandemia, era um surto que virou uma epidemia na China, onde os chineses não foram transparentes em relação ao que estava ocorrendo. Porque quanto antes os outros países soubessem das informações, não só os países, mas a comunidade internacional, né, Nonato? Sim, nós mesmos. Eu me lembro que a OMS, para ter a dimensão, também demorou um tempinho exatamente por não ter informação. Exato. Por exemplo, será que demorou tanto para terem conhecimento de que passava de pessoa para pessoa? Não era algo difícil de se concluir em pouquíssimos dias. Eles demoraram para chegar a essa conclusão da taxa de letalidade. Também eles falaram que eram casos a menos, né? Sim, tem aquelas pessoas assintomáticas, mas os chamados casos a menos são aqueles que não exigem hospitalização, porém não é uma gripe comum. A gente vê pessoas aí batalhando 2 semanas com uma febre, uma tosse dura, um pouco de falta de ar, e daí quando fica um caso um pouco mais severo, a pessoa precisa ir para o hospital, precisa da ajuda da máscara, e o caso crítico precisa de intubação e um número de mortos elevado, né? Então, faltou isso. Em fevereiro, eu acho que fevereiro foi um mês que a gente perdeu na comunidade internacional, em parte porque não tinha as informações mais completas da China, ali, do meio de janeiro até ali meio de fevereiro. Tanto que tivemos o carnaval no Brasil. Convenhamos que se houvesse a dimensão do que era essa doença, sabia-se que era mas teve o carnaval no Brasil e 99% das pessoas não se preocuparam. Claro que existiam aquelas pessoas que estavam preocupadas, mas era um número muito menor. Não, imagina, então, se a gente tivesse um pouco mais de informação, talvez você não precisasse nem cancelar o carnaval, mas muita gente não iria para a rua, com certeza. Não iria para a rua, com certeza. E daí foi aquela surpresa com os casos na Itália, que foi logo ali depois do durante o carnaval, não me recordo, mas acho que foi naqueles dias do carnaval que surgiu aquele número grande de casos na Itália, tanto que os brasileiros começaram a voltar da Itália, muitos naquele primeiro momento, os primeiros casos no Brasil haviam sido infectados na Itália. Mas a China realmente não foi transparente e tende a haver protestos internacionais, mas não marginalizando a China, porque a China será necessária, afinal eles fabricam medicamentos, eles fabricam equipamentos hospitalares, eles são fundamentais, eles têm muita informação ainda. O objetivo final é tornar a China mais transparente e trabalhar conjuntamente com a China, porque marginalizar a China nesse momento de pandemia não trará benefícios, não só de pandemia, como depressão econômica. O Brasil não pode, por exemplo, romper relações com a China, porque a economia brasileira depende da economia chinesa e não há substitutos para comprarem nossos produtos na escala que a China compra. Claro que a gente vende para outros produtos, para outros países, os commodities brasileiros, mas o maior comprador é a China. Agora, Guga, na Europa alguns países já estão, de algum modo, flexibilizando, né? Houve uma iniciativa, ou várias iniciativas de flexibilização nessa semana, de alguns setores da economia, e até a Itália está entrando nessa também, né? Também, e aí vai ser um negócio que serão experiências para ver, mas será que a gente chama de tentativa e erro, né, Nonato? Sim. Abre um setor, quer dizer, a Dinamarca abrindo escola para crianças menores. É um teste. As pessoas vão ver, será que vai funcionar? Talvez não funcione na Dinamarca e aí outros países não irão fazer o mesmo. Mas se funcionar na Dinamarca, ótima notícia, sensacional. Vamos pensar em reabrir, passado o pior momento, né, a primeira onda, quando daí você tiver o controle novamente, quando a curva
chegar lá embaixo de novo, pensar em abrir escolas, indústria. A Itália vai tentar abrir algumas indústrias. Vamos observar como isso vai se suceder. Mas é claro, para você fazer essas etapas, tem que ter aquela evolução que elas, né, a própria OMS coloca. O ideal é que você tenha uma testagem maior, que você consiga rastrear casos numa quantidade também bem maior e que os hospitais estejam mais preparados. Que as pessoas têm que entender sempre que você faz isolamento para você tentar ganhar tempo, para você tentar ficar numa situação melhor, como a Coreia do Sul, que não precisou, ou Hong Kong, que não precisaram tomar medidas extremas, porque eles eram mais preparados desde o início. Maior capacidade, Taiwan também é sempre bom citar, maior capacidade de testes, de rastreamento e maior capacidade hospitalar. Quando você consegue ficar nesse estágio, você pode reduzir um pouco as restrições. Reduzir totalmente não será possível no curto, médio prazo. Será algo mais para frente. Claro que totalmente só quando houver vacina, e mesmo assim, né, tem aquela questão, né, Nonato, se a vacina será como a vacina da gripe ou como a vacina do sarampo, e a imunidade de quem contraiu a doença também. Será a imunidade, porque a vacina da gripe, a imunidade de quem contraiu é parcial e temporária. Do sarampo é definitiva. A gente não sabe qual vai ser o cenário em relação à Covid-19 ainda, mas claro que mesmo uma imunidade parcial e temporária já é um cenário baita muito alívio. Melhor. E fora que com a gripe, você já tem menos chance de você ter influenza, né? De ter a gripe. Pode ter, mas é uma probabilidade menor e se tiver, é numa intensidade menor também na maior parte dos casos. Exato, e fora que uma vacina para o coronavírus, a gente tem que espalhar para pelo menos os 7 bilhões de pessoas do mundo, né? Não dá para ser para um ou outro caso, não. É muito complicado. É muita gente, exato. Imagine produzir tanta vacina. Então é um mundo muito complexo nesse momento, é um cenário absolutamente complexo. E como você disse, acho que é muito tentativa e erro, vivendo um dia de cada vez para a gente fazer experimentações. No território africano, o Guga, a gente já passei dos 18 mil casos, são 52 países atingidos, salvo engano, só Lesoto e Ilhas Comores é que não tiveram o contato com a Covid-19, quase 1.000 mortos, ou seja, o cenário na África continua em crescimento, ainda que numa velocidade menor. Mas como a gente já disse aqui outras vezes, parece que lá a gente está um pouco atrasado, né? São duas coisas, Nonato. Em primeiro lugar, está atrasado. A pandemia ainda não entrou na fase exponencial no continente africano e vai entrar em diferentes ritmos dependendo do país. A África do Sul já tem um número um pouco maior de casos e de mortes. O mesmo vale para o Egito. A Argélia também. Agora, a Nigéria também, que são países com mais globalizados, né? E também com uma população maior nessas nações. E com cidades, especialmente no caso do Egito e da Nigéria, com cidades muito grandes como Cairo, como Lesoto. O segundo motivo que a gente observa poucos casos ainda na África é a pouca quantidade de testes, também variando muito de país para país. As diferenças entre os países africanos são muito grandes. Seguramente a África do Sul está testando mais do que o Congo, porque a África do Sul é uma nação mais rica. Então também vai ter essa variação. Quênia tende também, por ser um pouco mais rico, ter um volume de testes maior. A Namíbia tem uma população menor, mas a gente sabe que é um dos países mais avançados ali do continente africano. Então vai ter essa variação toda, mas a pandemia seguramente vai chegar. Você falou Ilhas Comores, que é bem pequeno, e Lesoto é aquele país interessantíssimo, né? Porque eles são totalmente circundados pela África do Sul, né? Eles não têm fronteira com nenhum outro país, até aí Portugal só tem com a Espanha, mas Portugal tem com o Atlântico, mas Lesoto não tem costa. Eles são um país no meio da África do Sul. É isso. Bom, aqui pela América do Sul, a gente tem o Brasil como o país mais afetado, o Peru vem logo depois, seguido de Chile, e um dos destaques é a Argentina proibindo demissões por 60 dias também
em virtude da pandemia do coronavírus. E o Equador está com um sistema de saúde e serviços funerários também absolutamente colapsados. É o país com maior taxa de letalidade na América do Sul, quando a gente pega o número de mortos para cada 1 milhão de habitantes. E assim fechamos aqui o nosso Mundo em Meia Hora de hoje, Guga Chakra. E eu desejo a você aí uma feliz Páscoa grego-ortodoxa. É isso, domingo? Exatamente, obrigado, Nonato. É Páscoa grego-ortodoxa nesse domingo, dos grego-ortodoxos e dos siríacos também. E eu, embora não seja religioso, sou neto de grego-ortodoxos e também, pelos registros no consulado libanês em São Paulo, eu fui registrado para o direito à cidadania, que eu ainda não efetivei, como cristão grego-ortodoxo, porque no Líbano é um sistema sectário e você tem que ter uma religião para o registro público, e daí eles seguiram a linhagem paterna. Sou filho de grego-ortodoxo e neto de grego-ortodoxo, portanto, sou grego-ortodoxo lá, e é a Páscoa ortodoxa celebrada em países como a Rússia, como a Grécia, e pelos cristãos ortodoxos no Líbano, na Síria, na Sérvia, enfim, pela comunidade ortodoxa. Lembrando, o patriarcado de Antioquia da Síria e do Líbano, que é na Turquia hoje, mas o principal patriarcado, o primeiro entre os iguais, o patriarcado de Constantinopla, hoje Istambul. Maravilha. Bom fim de semana para você, Guga. Até terça-feira. Obrigado, Nonato. Para você também. Obrigado a você, ouvinte da CBN, que nos acompanhou até agora. O Mundo em Meia Hora, produção do Gabriel Medina, trabalhos técnicos Juliano Fonseca. Semana que vem tem mais. Até lá. O Mundo em Meia Hora. Apresentação: Roberto Nonato.